E hoje eu queria aproveitar para nós conversarmos e estudarmos um pouco sobre a igreja de Cristo. Nós temos o hábito, e é natural, quando a gente olha o templo, a gente já imagina a igreja, mas há uma diferença de templo e igreja, porque no templo se reúne a igreja, mas em qualquer lugar em que o povo de Deus esteja, é igreja, certo? Igreja não é templo, no templo se reúne a igreja. Se nós tivéssemos assim, não tivéssemos o templo, a gente falasse assim, vamos nos reunir numa fazenda, lá na fazenda está a igreja de Jesus Cristo, não tem templo, né? No início da igreja, na história, o povo se reunia em cavernas, em lugares fechados, se reunia longe, inclusive, da sociedade, porque a igreja era perseguida. Houve um tempo que a igreja foi perseguida, cristãos foram assassinados, eles eram perseguidos de todas as formas. Então a fé era vivenciada de uma maneira secreta, porque não poderia ser pública, não tinham templos. Na verdade, as construções dos templos vieram muito posteriormente, quando a igreja se tornou uma igreja estatal, porque a igreja ela era perseguida, ela era vista como um movimento de rebelião contra o judaísmo, só que com a conversão de um imperador chamado Constantino, a igreja se tornou uma igreja estatal, ou seja, se tornou igreja oficial do governo do império. E quando ela se tornou igreja oficial, quando se tornou uma religião aceita pelo império, a partir daí começou a ter construções de edifícios que pudessem reunir os fiéis que adoravam a Deus por meio da pessoa de Cristo Jesus. Então, é interessante a gente pensar no desenvolvimento histórico da igreja, porque a gente consegue, na nossa reflexão de hoje, pensar bastante sobre igreja mesmo, e não só sobre estrutura física, o templo, não só sobre o local de reunião. Porque, olha só, nós somos igreja aqui, certo? Mas amanhã, você é igreja onde? Da sua casa, no seu trabalho, nos seus momentos de lazer, está vendo? Senão a gente se torna aqueles crentes só religiosos, né? Não, agora eu vou lá na igreja. Aí você sai da igreja, pronto, acabou a igreja. Aí a gente vai para casa, aí lá para a gente não é mais igreja, a gente encontra os irmãos, então assim, é povo de Deus, então a gente tem que pensar nisso. Uma outra separação que é importante a gente fazer, antes da gente ir para alguns versículos bíblicos, é a igreja hoje, pensando na igreja hoje, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós somos uma igreja que funciona de duas formas. Uma delas é a questão organizacional e a outra é a igreja enquanto organismo. Organizacional se refere à importância e à necessidade que nós temos de seguir a legislação, de seguir aquilo que o nosso país, por exemplo, o Brasil, estipulou para igrejas. Então nós seguimos uma regra, nós seguimos um estatuto, a igreja hoje tem estatuto, certo? Por isso que a gente tem que fazer assembleia, faz prestação de contas, isso é muito bom e muito necessário, mas é porque a gente segue uma legislação. A gente faz declaração de imposto de renda, a gente é isento, a igreja não paga imposto de renda, ela é beneficiada pelo Estado do não pagamento. Por que ela foi beneficiada? Porque o governo entendeu, em um determinado momento da história, que a igreja colaborava, contribuía com ações sociais. Então, por usar parte da sua verba nas ações sociais, ela foi isenta do imposto de renda que todas as instituições com CNPJ precisam pagar. Certo? Você tem CNPJ, quem tem empresa aqui? Você tem que pagar imposto, não é? A igreja também tem CNPJ, ela foi liberada por causa disso. Por que entrou uma discussão de que a igreja deveria pagar imposto de renda? Porque isso veio também por algum tempo. Por que isso aconteceu? Não sei se a gente está sendo gravado, mas eu vou falar do mesmo jeito. Por que começou a questionar a importância da igreja pagar imposto de renda? Porque há igrejas evangélicas no Brasil que usam a igreja como fachada para enriquecimento próprio. Então vamos supor, tem a igreja arrecada milhões, só que isso pertence a um indivíduo, que às vezes é o pastor da comunidade, que se enriquece disso. Então se entendeu no governo que a igreja é usada não para fortalecer a fé e fazer obras sociais, mas para enriquecimento próprio. E de fato existe isso. Então é um debate
político hoje muito importante e sério, porque nem todas as igrejas se comportam como igreja. A partir do momento que uma igreja se torna uma empresa de fato para enriquecimento, lucro, compras de imóveis, renda pessoal, isso deixa de caracterizar politicamente, socialmente como igreja, de fato se torna uma empresa que busca apenas crescimento econômico. Então, a partir daí, a discussão da necessidade, às vezes, das igrejas começarem a contribuir. Isso não passou, é muito difícil passar, mas é por isso que surgiu essa discussão no âmbito político sobre o pagamento. Então, quando você pensa em igreja, você tem que lembrar que existe o aspecto organizacional. Nós temos o estatuto, nós temos que fazer a declaração, nós precisamos pagar as contas, nós precisamos andar corretamente, mas toda essa perspectiva não pode ofuscar de nós o mais importante da igreja, que é o fato de sermos um organismo, de sermos pessoas que adoram a Deus, que se entregaram a Cristo e vivem como comunidade de fé. Nós somos uma comunidade de fé, nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo aqui, enquanto organismo, ela precisa vivenciar de fato a sua fé e fazer aquilo que Cristo Jesus incumbiu a igreja de fazer. Olha quanta coisa, e olha que eu nem entrei em tudo que é referente à questão da eclesiologia hoje. Tem muitos outros assuntos que a gente poderia debater. Eu vou entrar em alguns básicos, mas eu queria que você, junto comigo, pensasse sobre essa questão da sua vida de fé junto à igreja, junto a esse corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios 2,19. A gente vai ver que, como filhos de Deus, um dos grandes privilégios que a gente desfruta hoje é o de pertencer à família de Deus. A Bíblia, ela traz várias metáforas para falar da igreja. Então, quer ver, olha, quem quer citar uma metáfora que existe na Bíblia para falar sobre igreja? Um de cada vez, viu, para ninguém atropelar ninguém. Hã? Corpo de Cristo, a igreja é um corpo. Essa é uma metáfora. Paulo? A noiva, uma outra metáfora é a noiva. Nós somos o corpo, somos a noiva. Por que usa essas figuras de imagem? Para que nós possamos pensar o corpo. O apóstolo Paulo falou muito do corpo. A igreja é um corpo, porque o corpo tem vários membros. E todos os membros do corpo são importantes para o corpo. Tem alguma parte no teu corpo que você fala, não, vou tirar porque não gosto? Você pode até não gostar, né? Você chega assim, não, eu não gosto da minha orelha. Minha orelha é muito aberta. Minha orelha é muito fechada. Eu não gosto do meu nariz, eu queria o nariz mais empinadinho. Tirar a barriga, mas você fala da lipoaspiração ou o excesso? Não gosto da minha barriga, eu queria fazer uma lipo. Nós pensamos muitas coisas, mas o fato é que, quando nós pensamos em corpo, é isso que ele está falando, olha, a igreja é o corpo. E a gente vai ver, inclusive, o versículo que fala sobre isso. E temos a expressão que o Paulo citou, da igreja como noiva. Por quê? Se trata de uma relação, a relação do noivo com a noiva. O noivo é Cristo, a noiva é a igreja. Então, falando sobre a nossa comunhão enquanto membros com a pessoa de Jesus, nós temos várias. Alguém lê para a gente Efésios 2,19? Esta expressão é uma outra metáfora sobre a igreja. Igreja enquanto família. Nós somos família de Deus. Essa é uma outra figura de linguagem para falar sobre a igreja. Então, quando você usa uma figura de linguagem, você tenta fazer uma aproximação do conceito que se tem de algo, para que ele seja transferido para a relação que há em um determinado espaço. No caso, a ideia de família transferida para o convívio de igreja. Família, porque quando fala em família, todos nós sabemos o que é família. Nós nascemos num lar e temos uma família. Como são as famílias? Cada família é de um jeito, né? Nós temos várias configurações familiares, mas nós sabemos que no convívio familiar há relacionamentos. Família é um lugar de acolhimento? É um lugar de acolhimento, né? A gente vai, aprende. É um lugar de apoio?
Também é um lugar de apoio. Família é lugar de desentendimento? Não, de jeito nenhum, né? Só que na família, por mais que haja desencontros, nós sabemos da importância de tentar resolver para caminharmos juntos. Quando fala sobre a família, traz toda essa ideia do que é uma família, do que se espera de uma família e das barreiras que também existem numa família. Mas que com a graça de Deus nós vamos superando, perdoando, restaurando, caminhando para podermos servir. Então, a igreja, ela é uma família. Somos uma família com muitos irmãos. E não é só dentro de uma comunidade local, porque aí entra outro aspecto da igreja. Por mais que nós sejamos aqui uma igreja organizada, com o nosso hall de membros, com os irmãos que frequentam a mesma comunidade, nós somos irmãos de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. A nossa família não é só a família presbiteriana independente. Na nossa família não tem placa denominacional, então não importa se o outro é batista, quadrangular, assembleiano, luterano, anglicano, nós somos uma única família em Cristo Jesus. Não se limita ao espaço que nós nos reunimos, isso é família de Deus. Aí tem dentro da teologia, da tentativa de classificação, você tem, por exemplo, assim, a igreja visível e a igreja invisível. Tá? A igreja invisível não é a igreja do Gasparzinho, não, viu? A igreja visível, que alguns teólogos defenderam esse conceito, é o seguinte: nós aqui hoje fazemos parte da igreja visível, certo? Você pode olhar do lado, você vai ver teu irmão aí, tua irmã. A gente está aqui, presente, vivendo o dia a dia. A igreja invisível se refere a todos os cristãos no decorrer da história que estão presentes hoje e que já morreram, já foram levados pelo Senhor, eles fazem parte da igreja. Não dá para vê-los mais porque foram chamados à presença do Senhor, mas faz parte da igreja invisível. Então, a igreja do Senhor se estende além de 4 muros, em relação à nossa convivência com os irmãos que estão espalhados por todos os lugares. Eu acho muito bonita essa diversidade da expressão, da manifestação da fé da igreja. E não só a manifestação da fé, mas a cultura da fé, como a nossa fé se expressa em cânticos, em formas de oração, em comportamentos. No ano que foi 2010, eu fui para Grand Rapids, no estado de Michigan, em Michigan, para poder representar a IPI no Conselho Mundial de Igrejas Reformadas. Foi uma experiência muito boa. Lá nessa reunião, ia pastores, pastoras, representantes de igrejas, de denominações, de todos os lugares do mundo. Então nós tínhamos pessoas aqui da América Latina, tínhamos da América do Norte, da América Central, tínhamos representantes da Europa, da África, da Ásia. Era uma diversidade cultural. E durante a semana, todos os dias à noite, um continente era responsável por celebrar um culto. Então chegou um dia que era o culto das Américas. Aí juntou a América do Sul com a América Central. Fizemos um culto. Teve um dia que foi só da América do Norte. No outro, só os europeus. No outro, só os asiáticos. No outro, só os africanos. Então, quando você participava, cada um fazia do seu jeito o culto. Gente do céu. Foi a coisa mais interessante pela qual participei. Chegou o culto dos europeus, para escandalizar qualquer assembleiano. Se eu ouvia os mosquitos passando, aquele culto, boa noite, mas boa noite em alemão, né? Aquele negócio tranquilo, aqueles hinos bem antigos, leitura e explicação, na hora dos cânticos, todo mundo paradinho assim, cantando. Beleza, teve o culto, um culto abençoadíssimo. Aí no outro dia foi o culto dos africanos. Pensa num povo que dançava. E dançava, e pulava, e rodava. Cultura africana. Às vezes a gente vê e fala assim, nossa, é porque nós fomos conquistados pelos europeus, né? Quem veio aqui e acabou escravizando o nosso povo, né? Tomando posse das terras indígenas, foram os europeus, né? Então a nossa cultura ela é muito ligada à questão europeia. E os negros que vieram da África vieram escravizados e eram postos de lado em relação à sua cultura. Mas quando você vê as pessoas da África celebrando um culto a Cristo Jesus,
É outra expressão totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente. O culto deles é muito diferente dos nossos. Mas os cânticos são os mesmos, só que num ritmo diferente. Certo? É tocando tabaco. Um negócio excepcional. É totalmente diferente, mas tudo com as mesmas letras, só que trazendo para a cultura africana. Quando foram os asiáticos, outro tipo de culto. Então nós víamos a riqueza da cultura de um povo, mas todos eles fazendo parte da mesma família. Da mesma família. Na época, inclusive, teve dois pastores, né, um pastor e uma pastora, que me estendeu um convite para eu pastorear uma igreja na Colômbia. Aí eu falei assim, acho que não vai dar certo. Acho que meu espanhol não vai dar para o gasto, né? Porque essa riqueza e as pessoas vão convivendo. E nós precisamos entender que a igreja, ela vai além das nossas quatro paredes, vai além dos limites do nosso município, ela vai além da nossa nação. O Evangelho de Jesus Cristo é para todos os povos. E quando uma pessoa se entrega a Cristo Jesus, ela se torna nosso irmão, aonde quer que ela esteja. Isso é igreja. E olha só, Colossenses 1:24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Alguém lê para a gente? Olha só, Paulo aí chama a igreja de corpo, assim como o Wagner expressou no início, a igreja enquanto corpo. Agora leia para nós, Robinho, versículo 18. Beleza, então olha só, Paulo, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E quando ele usa essa metáfora de que a igreja é o corpo, ele diz que Cristo é o que no corpo? O quê? Cabeça. Por que será que Paulo usou essa figura de que Cristo é o cabeça? Desculpa. Ele é o primogênito, mas por quê? O que é a cabeça? Vamos pensar na metáfora. O que a cabeça faz no seu corpo? Qual que é o papel da tua cabeça? Não é para você ser cabeçudo não, viu? André? Não. Comanda o corpo. Cabeça comanda o corpo. Você pensa por onde? Pela cabeça. A gente usa a linguagem, tipo assim, quando você está sofrendo, você está com algum problema, a gente fala que é o coração, né? A gente fala, nossa, não, estou tão triste, isso foi, nossa. A gente põe até a mão no coração. Mas na verdade as nossas emoções vêm da onde? Cabeça. Verdade. A gente fala muito, a Márcia está falando que a gente fala muito que a cabeça é só racional, mas é de fato, a cabeça a gente é o racional, o emocional, os problemas que a gente cria, tudo na cabeça, né? Não é assim? Você vê alguma coisa, você já começa a falar, não, isso aqui não está certo, cabeça. A cabeça, ela nos ajuda, mas também nos atrapalha, não é não? Quando nós fazemos uma coisa certa, é porque a gente pensou bem e tomou a decisão certa, mas quando a gente faz alguma coisa errada, é porque a gente pensou errado e tomou a decisão errada. A cabeça. Só que na igreja de Cristo, o que Paulo apresenta é que o nosso cabeça é Cristo. Ou seja, é Cristo que coordena a igreja. A autoridade sobre a igreja é Cristo Jesus. Nós somos membros desse corpo. Corpo no qual Cristo Jesus é quem dá a direção, a orientação para que nós possamos prosseguir. Cristo Jesus. Por isso que Paulo usa dentro dessa metáfora essa expressão para que quando os cristãos de Colossos forem ler o texto, saibam, a gente tem que seguir aquilo que Cristo determina. Nós somos membros desse corpo, mas o nosso cabeça é Cristo, né? Olha só, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Paulo reforçando essa ideia. Alguém lê para nós aí, por favor.
Vós sois membros do corpo, e cada um de vocês, de maneira pessoal e individual, ocupa um papel nesse corpo. E todos os membros do corpo são importantes. Não existe na ideia da Igreja de Cristo, do corpo humano, que um membro é menos importante ou inferior ao outro. Você precisa de todos. Você precisa da língua, você precisa dos olhos, você precisa da mão, você precisa dos dedos, você precisa do corpo. E se porventura você perde um membro do seu corpo, você vê a dificuldade que é para se readaptar, não possuindo aquele membro. O que isso significa? O que Paulo está querendo dizer com isso? É que ninguém é insignificante ou menor do que o outro no corpo de Cristo. Ninguém. Todos são importantes. Por isso que se um membro padece, o que Paulo disse? Se um membro padece, todos sofrem. Não pode ser indiferente. O pastor Alex não está bem, azar dele. Se vira, cada um com seus problemas. Não pode ser na igreja, certo? Deixa eu ver quem mais. Bom, então a gente não pode, nós somos membros, todos. Não, o fulano faz tal serviço na igreja, não, isso não tem importância. Importante é o pastor que prega, o resto não, todos os membros são importantes, cada um na sua função, cada um no seu papel. Essa é a igreja de Cristo, todos nós servindo o reino enquanto uma família, enquanto um povo que reconhece Cristo Jesus como seu Senhor e assim também reconhece que os nossos outros irmãos faz parte do nosso povo. Ok até aí? Alguém quer falar algo? Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Isto é igreja. Por isso é extremamente importante a sua participação na comunidade. Por isso é importante seu envolvimento, seu engajamento, a sua colaboração, porque nós somos um corpo. Deus, pela sua graça, a gente vai ver isso logo mais, não sei se a gente vai ver na verdade, porque eu não sei se o tempo vai dar, mas Deus deu a nós dons. O Espírito de Deus capacita a gente com dons. Só que cada membro da igreja tem dons específicos. Eu tenho meus dons, mas tem dons que eu não tenho. Eu não consigo fazer tudo. Eu tenho as minhas habilidades, as quais Deus me formou, e os dons pelo qual Deus me usa. Mas a Márcia tem os dons que Deus deu a ela, a capacidade que ela tem, as habilidades que ela tem para usar a vida dela. Deus vai capacitando a gente. Então, alguns, por exemplo, Deus levanta para dar estudos, para ensinar. E esse precisa ensinar. Agora, tem pessoas que Deus levanta para tocar, para cantar. Imagine vocês virem hoje à noite no culto e eu tiver com o microfone cantando. Se vocês ficarem, é só misericórdia de Deus mesmo. É pela graça. Daí ela fala, não, porque eu sou desafinado de pai e mãe. E de avô e avó também, acho que entrou as gerações todas. Quando eu me converti, fui para a igreja, eu tinha 14 anos de idade. Então vai fazer o quê? Uns 12 anos mais ou menos isso. Eu fui para a igreja e tinha o coral na igreja. Aí eu fui para a igreja, eu queria me envolver, né? Eu falei, não, eu quero participar, eu vou para o coral. Quando eu fui para o coral, o nome da regente lá era Kedma. Ela era esposa do pastor Flávio. Ela cuidava do coral. Se você visse a alegria dela de ver um jovem chegando para cantar no coral, você não imagina. A expressão de alegria dela, quando ela viu eu chegando para cantar no coral, foi igual a alegria dela quando eu disse que eu ia sair do coral. Porque eu ajudava a desafinar todo mundo que estava perto de mim, porque não tinha jeito. Porque se você é afinado, mas tem alguém muito desafinado perto de você que canta, atrapalha. Atrapalha, porque o teu ouvido, você pega o tom errado. Então a alegria dela foi grande quando eu entrei, foi a alegria grande quando ela saiu, eu saí. Então, imagine se depender de mim, para o louvor, para o canto da igreja, não dá. Alguns de vocês são abençoados e com a capacidade de servir no som, no louvor. Outros para ensinar, outros para fazer obra social, outros para conversar com adolescentes, outros para ajudar pessoas idosas que precisam de ajuda. Deus, na sua riqueza, faz de nós uma família com dons e habilidades diferentes, por isso nós somos um corpo. E também seria muito ruim se uma pessoa fizesse tudo, porque a autossuficiência, ela é pecado, e ela leva a pessoa a se achar melhor do que as outras e capaz de fazer tudo. A carta que nós temos do apóstolo Paulo à igreja de Corinto,
É uma carta que lida com o problema da comunidade local, porque como não é possível que uma pessoa faça tudo, a igreja de Corinto deturpou o dom, querendo colocar um dom mais importante que o outro. Se eu não posso fazer tudo e não posso ser melhor do que o outro porque eu faço tudo, então eu sou melhor porque o meu dom é melhor do que o do outro. Olha só a igreja de Corinto. Foi uma bagunça a comunidade, nessa disputa. Eu sou melhor porque meu dom, eu falo em línguas, o outro não fala em línguas. Eu tenho o dom de cura. O dom de cura é mais importante do que o de exortação. E começou essa fala no meio da igreja. O apóstolo Paulo vem dizendo que todos os membros no corpo são individualmente chamados, mas todos eles importantes para que o corpo possa prosseguir. Isso é igreja. Não tem ninguém mais importante do que ninguém. Nós somos iguais aos olhos do Senhor, com dons diferentes. E que Deus nos use, e que você seja despertado para servir, viu? Sai do banco. Não seja alguém que ache que não é capaz, ou que não tenha dom, não tenha habilidade, ou que tenha preguiça de usar o seu dom. Viu? Você sirva. Como nós fazemos parte da igreja? Nós fazemos parte da igreja, a gente vai ler lá Atos 2:38. Vamos lá. Atos 2:38, Demis. Quem quiser ler, fica à vontade. Amém. Então olha só o que Lucas narra aí em Atos dos Apóstolos através do que Pedro disse. Ele diz assim, olha, na igreja cada um precisa arrepender do seu pecado e ser batizado em nome de Jesus. O que ele está trazendo aí é que para fazer parte dessa família é importante o rito de iniciação, que é o batismo. Hoje nós recebemos as pessoas como membros da igreja pelo batismo, profissão de fé, a transferência, né? Tem outros termos que nós usamos hoje, mas todas essas pessoas que vêm para a comunidade, em algum momento, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta, passou pelo sacramento do batismo. Lembrando que na igreja evangélica, igreja protestante, nós temos 2 sacramentos. Quais são os 2 sacramentos? Batismo e Santa Ceia, certo? O que é sacramento? Sacramento é um rito, é um ato celebrado, aonde nós entendemos que naquele momento, Deus, por meio de sua graça, se faz presente. Por isso que chama sacramentum, do latim, sacramentum. Né? É o mistério se revelando, é o mistério presente. Então, no sacramento do batismo, nós cremos na graça de Deus. Nós não acreditamos que o batismo salva. Tá? Não é a ideia de que recebeu água está salvo porque a água salva. Não. O sacramento é um símbolo. Mas nós cremos que Deus se faz presente nesse momento importante em que a pessoa está sendo entregue, confessando, declarando que ela de fato reconhece que Deus está acima de todas as coisas. O sacramento do batismo. E nós temos a ceia, que já vai ser o segundo assunto que nós vamos abordar. Então nós temos esse sacramento. É importante. Se você não foi batizado, não deu esse passo de fé e de entrega total, é importante que você faça. E até mesmo assim, se você pertencia a outra comunidade e está ficando firme conosco aqui, fazer a sua transferência para você poder continuar e prosseguir a serviço do reino, tanto trabalhando, se envolvendo, se engajando, né? Isso é importante. E aqui no texto fala a respeito do arrependimento e do batismo, mostrando que é o caminho pelo qual nós devemos seguir. Além do batismo, eu tinha outros versículos aqui, mas eu não vou lê-los, que mostra essa decisão. Nós lemos, acho que foi há 2 escolas dominical atrás, ou foi a passada, não estou conseguindo recordar, que nós vimos a história do eunuco da Etiópia, que foi passada? Foi passada. Que o eunuco estava indo de volta à sua terra, e Filipe foi levado por Deus do lado da carruagem, e perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? E Filipe estava lendo o livro do profeta Isaías, e ele falou, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí o Filipe explicou para ele que aquele texto se referia a uma promessa, e essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por causa dos pecados, e Filipe explica tudo, e aí o eunuco para a carruagem e fala, tem água ali, né? O que impede eu de ser batizado? E aí
Filipe fala nada, se tu creres de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, você pode ser batizado. E ele fala, não, eu creio, e ele é batizado. Né? Então nós vemos esse passo sendo dado pelas pessoas. Né? Quando Pedro prega um sermão para mais de 3.000 pessoas, essas pessoas se convertem. E o texto bíblico vai dizer, também em Atos dos Apóstolos, né, que toda aquela multidão foi batizada. Então nós temos o batismo como uma demonstração da nossa fé, e assim o passo que damos para assumir um compromisso com a igreja de Cristo. Então isso é importante a gente estar corretamente alinhado com a comunidade e assim servindo. Então fica o desafio aí para que você dê esse passo, se porventura não deu, e que nós possamos prosseguir. Além do batismo, o que nós temos é o culto e a comunhão. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Alguém lê para nós aí, pode ler, viu? Muito bom, obrigado, Zoli. O escritor da carta aos Hebreus, ele está dizendo que nós não podemos deixar de congregar como é o nosso costume. Quando ele fala não deixar de congregar, é não deixar de participar das celebrações. Né? É lógico que hoje nós temos a nossa agenda diferente da agenda que era naquela época. Né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai se adaptando, se adequando. Né? Mas naquele período eles tinham as celebrações deles de adoração, tinham as reuniões deles de oração, tinham os momentos de encontro deles enquanto família para celebrar. E o escritor de Hebreus fala assim, olha, não deixe de congregar como é costume de vocês. Por que ele escreve isso? Todo texto bíblico não é escrito do nada. Sabe, não tem um negócio assim que o escritor bíblico foi lá e falou, deixa eu falar aqui sobre confusão na igreja, para ver se um dia se tiver confusão a gente já está escrito. Não, Paulo escreveu sobre confusão porque já estava tendo confusão. Paulo escreveu que a gente não deve deixar de congregar como é costume, porque tinha gente que já estava deixando de congregar naquela época. Tinha uns crentes naquela época, viu? Lá no primeiro século, ano 30, 40, 52, que começou a ir frequentar a comunidade, e falou, quer saber de uma coisa, eu vou mais não. Que falou assim, eu vou um dia, vou lá no sábado, ou no domingo, né? Já fui esse domingo, fui domingo passado, domingo não vou não. Naquela época, viu gente? Isso aqui hoje, né? Não, fui uma vez no mês, tá bom. Ia deixando de congregar, e abandonando a comunidade. E aí o escritor da carta aos Hebreus vem e fala, não deixe de congregar como é costume de vocês. Incentivando a comunidade a ser firme na participação, no envolvimento, no engajamento. Né? E, tirando as brincadeiras, esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem hoje no século 21. É muito fácil para qualquer um de nós, às vezes, substituirmos a nossa comunhão aqui por qualquer outra coisa. Não é não? Vamos falar com sinceridade aqui, vamos lá. É muito mais fácil, né? Você faz assim, vai ter um churrasco dos amigos domingo de manhã. Aí você vai para o churrasco. Churrasco a gente sabe que não é rápido, né? Churrasco tem que acender a churrasqueira, aí você põe a carne não assa rapidinho. Se o churrasqueiro não for bom, você está enrolado, porque tem um churrasqueiro que é bom, mas tem uns que ele consegue pôr a carne lá, a carne não assa de jeito nenhum, né? O tempo passa, nada. Não é o caso do Robinho. O Robinho é bom churrasqueiro, né, Robinho? A gente põe, a carne não vai, a pessoa está morrendo de fome, aí come 5 pão com vinagrete, não sai a carne. Fernando também faz churrasco bom, né, Fernando? Só que eu não experimentei ainda, mas deve fazer. Então a pessoa vai lá, é demorado. Aí a pessoa vai lá, come, conversa com os amigos, fica até umas 3 horas, 4 horas. Tem que ir embora, que hoje tem culto. Aí na hora que ele está no caminho de casa, ele fala, 4 horas da tarde já, passei o dia. Vou no culto é nada. Vou ficar em casa, tomar um banho aqui, ficar de boa, que eu já estou cansado. Gente, a gente é muito relaxado com a igreja. A gente é muito relaxado. A gente vai fazer alguma coisa de manhã e já chega, não vou à noite não. Ou tem algum compromisso à noite, que às vezes tem que faltar mesmo, porque tem algum compromisso de família, coisa que precisa, naquele domingo específico, não vir, mas daí já levando de manhã, não vou de manhã também não. Tem compromisso à noite. E a gente vai, hoje estou cansado,
Hoje está chovendo, vai chover. Se você tem carro e está chovendo, tá certo que você vai tomar uma chuvinha dali aqui, mas tem que guarda-chuva na igreja. Olha. A gente vai buscar você lá no carro. Aí você fala assim, não precisa. Aí você fala, não precisa buscar não, mas também não vou. A gente começa a dar muitas desculpas, certo? Para arrumar desculpa é fácil para a gente, não é? A gente entra num sistema da autojustificativa, assim, a gente começa a ter dó da gente mesmo, né? Não, trabalhei tanto essa semana. Tirar o domingão para descansar. Foi tão difícil. E você pode descansar, é bom descansar, é necessário descansar. Mas lembre-se que a igreja não é lugar de cansaço, é lugar de refrigério, é lugar de alívio, é lugar de renovo, não é lugar de peso, de trabalho físico, é lugar de abrir o coração. Oi? Como se fosse uma obrigação, né? É um lugar de prazer, é um lugar onde Deus vai falar comigo, onde Deus vai renovar minhas forças, Deus vai me dar um novo ânimo, né? Então a gente tem que lutar para congregarmos, para a gente continuar firme e vencer essas barreiras que a gente mesmo põe. E nós pomos. A gente... Não vou nem abrir para vocês dar os exemplos de desculpa que a gente arruma, para ninguém se sentir exposto. Mas todos nós fazemos isso, todos nós. Não, hoje não vai dar, né? Hoje eu tenho casa para limpar, hoje eu vou mexer no jardim, hoje a gente vai, né? Então, desde o primeiro século já tinha isso, viu? E isso continua até o século 21. Então, que Deus nos ajude, que nossos irmãos e irmãs possam se dedicar à participação. 4 atividades que os crentes são chamados a realizar. Olha só, Atos 2, 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Alguém lê para nós, por favor? É o 42, só um minutinho, é o 42, Demes. É esse, pode ler, Robinho. Olha só, 4 atividades que os crentes, os cristãos eram chamados a realizar na sua caminhada. Perseverar na doutrina dos apóstolos, aqui é nos estudos, no ensino. Doutrina dos apóstolos é aquilo que os apóstolos estavam ensinando nas comunidades. Perseverar na comunhão, que é na convivência, estarmos juntos, no diálogo, no compartilhar situações difíceis pelas quais nós passamos, compartilhar também coisas boas que nós vivenciamos. No partir do pão, que é essa ideia de ser solidário com as pessoas, de ajudar os nossos irmãos e irmãs que às vezes possa estar enfrentando alguma necessidade. Então, partir do pão mostra essa questão da contribuição uns dos outros, de dar o socorro que às vezes precisa, né? Ali se refere muito ao alimento, ao sustento, mas também ajudar emocionalmente, ajudar diante das crises, com conselhos, ter esse momento, né, que é uma consequência também da comunhão. E nas orações, a igreja se reunia para orar, para buscar a Deus, para falar com o Senhor, né? Então nós precisamos, dia após dia, como igreja, perseverar nessas coisas, perseverar nessas ações, no ensino, na comunhão, na solidariedade, no partir do pão, nas orações. Isso é igreja, né? Olha só como isso vai muito além da ideia da organização da igreja enquanto instituição, com o CNPJ, com as suas obrigações civis, né? Vai muito além disso. Isso é igreja, isso é povo de Deus, né? Nós precisamos cuidar dessas outras coisas que são organizacionais? Precisamos, porque a sociedade muda, a sociedade se organizou. Nesse período de organização da sociedade, muitas igrejas desviaram a função. Então, voltando àquele princípio, ao início da aula, por que muitas igrejas hoje são observadas de maneira diferente pela Receita? Porque, nitidamente, ela desviou de função. Ela tem um CNPJ para um propósito, mas ela faz outro. Então, esse é desvio de função. Nesse desvio de função, a igreja deixa de ser igreja. Ela pode ter um nome de igreja, mas a sua realização não é de igreja. Então, deixou de ser igreja. Mas que nós aqui, enquanto cristãos, homens e mulheres de Deus, que nós possamos ser a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Amém? Na próxima aula eu termino os outros pontos, que a gente vai falar da Santa Ceia, dos dons,
da evangelização, alguns pontos importantes da Igreja de Cristo. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, eis aqui o teu povo, Pai, a tua igreja, o corpo do Senhor. Nós somos o teu corpo e reconhecemos que o Senhor é a cabeça do corpo. E aqui nós pedimos que o Senhor nos ajude como família a seguirmos as suas ordens, a obedecermos aquilo que o Senhor tem para nós. E que nós possamos perseverar no culto, na celebração, na comunhão, que nós possamos, ó Pai eterno, perseverar no ensino, nas orações, e que a nossa fé venha a ser dia após dia fortalecida. Além de sermos fortalecidos pessoalmente, que a nossa igreja, a nossa comunidade local aqui, seja também fortalecida espiritualmente. Que tenhamos cada dia mais engajamento, participações, que tenhamos pessoas reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas e se batizando, se tornando membros da comunidade, pessoas que reconhecem que foram chamadas pelo Senhor para fazer parte dessa grande família. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, ó Pai. Amém. Que Deus